Hoje eu vou te mostrar a árvore genealógica do do. Yes, do do se forma does, did, don't, didn't, doesn't. E hoje você vai entender como eles são usados e irei tirar todas suas dúvidas a respeito desses verbos. Prazer, sou a Teacher Letícia e tô aqui para te ajudar. Yes! Sem muita enrolação, vamos lá. O verbo do significa fazer. Ai, teacher, mas make não significa fazer também? Yes, mas olha a diferença. Make significa criar ou produzir algo. Tem um resultado, algo novo que é feito. É algo novo que você faz e cria um resultado daquilo. Por exemplo, I make breakfast every morning. Eu faço café da manhã toda manhã. Pense em make como algo que não existia antes e você fez surgir, right? Certo? E do é realizar uma atividade, uma tarefa, um trabalho, onde há o foco no processo. Por exemplo, I do my homework every day. Eu faço meu dever de casa todo dia. Pense em do como uma tarefa, uma obrigação. Diferente de make, nada novo é criado. Você apenas executa algo, right? Vou te dar uma dica de ouro. Se a ação resulta em algo novo, use make. Se é uma atividade rotineira ou trabalho, use do. Então tá, vamos voltar para o conceito de do em sua forma afirmativa. Do é usado para fazer ações rotineiras, tarefas ou obrigações. Porém, existe uma conjugação. Igual nós vimos na árvore genealógica, o do ele se reparte em vários pedacinhos. Vamos ver a conjugação do do, então? Os sujeitos pronomes I, eu, you, você ou vocês, we, nós, they, eles ou elas, sempre vai ser acompanhado de do. I do, you do, we do, they do, right? Já he, she, it, he, ele, she, ela, it, isto, sempre vai ser acompanhado de does. He does, she does, it does. Mas por que do vira does quando conjugado com he, she, it? Porque em inglês, no presente simples, os verbos ganham um S quando conjugado com a terceira pessoa do singular, que é he, she, it. Como do é um verbo irregular, ele muda de forma e nós acrescentamos o ES no final para conjugar com esses sujeitos. Mas calma, tem uma regrinha clara para isso, eu vou mostrar para vocês. Os verbos ganham ES em vez de só S quando terminam em O, CH, SH, SS, X ou Z. Por exemplo, go vira goes, watch vira watches, kiss vira kisses, fix vira fixes, buzz vira buzzes. Mas por que isso acontece, né? Isso acontece por uma questão de som e fonética. Adicionar só um S ficaria esquisito de pronunciar nesses casos. O ES ajuda a palavra a ficar mais natural na fala. Exemplo, se fosse só watches, ficaria estranho de falar. O watches fica mais fluido e claro. Right? Deu para entender? Vamos ver aqui alguns exemplos. You do a great job. She teaches English on Mondays. Porém, o do, ele também é um auxiliar para perguntas. É uma regrinha clara. Sempre que nós vamos fazer perguntas no presente simples, nós usamos o do. Muitas pessoas já me perguntaram, por quê? Por que usa do? Muitas pessoas, por exemplo, em português a gente só fala, você comeu? Né? E a gente põe uma interrogação. Em inglês, não. Eles colocam o do na frente. Do you eat? Né? Então, é uma regrinha clara. Sempre que você for fazer pergunta, você coloca o do. A estrutura é do ou does, sujeito, verbo em sua forma normal, mais o resto da frase. Mas cuidado, vamos usar o do para fazer perguntas com sujeitos I, you, we, they. Apenas com esses sujeitos, tá? Por exemplo, do I need a ticket?
Eu preciso de um ingresso? Você viu que ficou na estrutura do, sujeito, verbo em sua forma normal e o resto da frase, certo? O mesmo com as outras frases. Do you like coffee? Você gosta de café? E já que a gente está fazendo perguntas, já vou te dar umas dicas aqui de respostas. É uma modalidade de respostas que eu adoro e que é muito utilizada por lá. Por exemplo, do you like coffee? Você pode responder apenas Yes, I do. É uma maneira de você evitar repetir o verbo e ficar falando Yes, I like coffee. Você pode simplesmente falar Yes, I do. Eu amo essa modalidade de resposta porque você evita repetir o verbo, encurta, né, a resposta. Eles não importam com isso, eles até preferem que a gente fale dessa modalidade de uma maneira mais curta. Então já fica a dica. Outro exemplo. Do we have homework? Você pode responder Yes, we do. Sim, temos. E o does. O does nós vamos utilizar para fazer perguntas com he, she, it. Encara o he, she, it como os diferentões, sabe? Porque toda vez que você tá usando he, she, it, o verbo acrescenta um S no final. Para fazer pergunta também acrescenta o ES no do, né? O do vira does. Então, sempre vai ter essas particularidades quando for he, she, it. Lembre-se disso. Eles são os diferentões. Porém, quando a gente vai fazer perguntas com he, she, it, nós não acrescentamos o S no verbo, porque o S já foi acrescentado no do. O do não virou does. A gente colocou o ES no final. Então, o verbo fica em sua forma normal, tá? Olha esses exemplos. Does he play soccer? Ele joga futebol? Ficou does, o sujeito que foi he, o verbo em sua forma normal, sem o S, que foi play, e o resto da frase, soccer. Certo? Deu pra entender? E a diquinha de resposta também vai ser a mesma, aquela modalidade curta. Você pode responder Yes, he does. Sim, ele joga. Outra. Does she study English? Ela estuda inglês? Você pode responder Yes, she does. Sim, ela estuda. Right? Vai ser sempre assim, tá? Tá, vamos recapitular. Do, você fará perguntas com I, you, we, they. É um auxiliar para perguntas com esses sujeitos. E o verbo continua em sua forma normal, ele não muda e não acrescenta nada, tá? E claro, isso tudo no presente simples. Já o does, ele é utilizado com he, she, it. He, she, it, encara eles como os diferentões. Sempre quando você vê he, she, it em alguma frase, em algum texto, o verbo sempre vai ser acompanhado de S e a pergunta será com does para eles. Eles são diferentes. Porém, quando você for fazer pergunta com os verbos he, she, it, você não acrescenta o S no verbo na hora da pergunta, porque o ES já foi acrescentado no does, right? Agora, a forma negativa do do, don't e doesn't. A estrutura é sujeito, don't ou doesn't, o verbo em sua forma normal e o resto da frase. Vamos entender o don't. Consegue perceber que don't é a junção de do mais not? Igual nas perguntas. Para fazer frases negativas em inglês, nós também vamos usar o do como verbo auxiliar. Porém, ele faz a junção com not, que fica don't. Você sempre vai ver don't em vez de do not. É muito mais comum as pessoas ver don't em vez de do mais not, right? E claro que don't só vai ser utilizado com sujeitos que se conjugam com do. É a mesma coisa. Quais são esses sujeitos? I, you, we, they. Lembra? Aí, quando você quiser colocar na negativa, você vai fazer assim, ó. I don't like bananas. Eu não gosto de bananas. Você viu que ficou o sujeito, I, o don't, o verbo em sua forma normal, que foi like, e o resto da frase, bananas, certo? E o mesmo se repete para os outros sujeitos. You don't speak French. Você não fala francês. E agora vamos entender o doesn't. Ficou claro para vocês que o doesn't, nós vamos utilizar ele com he, she, it. Igual nas perguntas. Nós usamos does para fazer perguntas com he, she, it. E vamos usar o doesn't para fazer frases negativas com he, she, it.
Doesn't é apenas a junção de does mais not. Mas a estrutura é a mesma. Sujeito, doesn't, verbo em sua forma normal, sem o S, e o resto da frase. Por que o verbo fica em sua forma normal? Porque o S já está empregado ali no does. E não tem necessidade de você colocar um S no verbo, porque já está empregado ali no does, no doesn't, right? Vamos ver aqui alguns exemplos. She doesn't like chocolate. Ela não gosta de chocolate. Você viu que ficou o sujeito, she, a negação, que foi o doesn't, o verbo like, em sua forma normal, sem o S, e o resto da frase, chocolate. Um erro muito comum é as pessoas fazerem isso, ó. He doesn't like pizza. Você não precisa colocar o verbo com S no final, likes, porque o S já está empregado no does, no doesn't. O certo é he doesn't like pizza. Ele não gosta de pizza, right? E agora vamos entender o passado de do, que é did. Do é fazer e did é fiz. E ele não tem essas chatices de só conjugar com sujeitos, com outro. Ele se conjuga com todos. Todos os pronomes sujeitos, I, you, he, she, it, we, they, serão conjugados com did. Os diferentões he, she, it vão ficar na mesma, tá? O did é usado em 3 situações principais. 1. Em frases afirmativas como verbo principal, significando literalmente fazer no passado. Oh, I did my homework. Eu fiz meu dever de casa. She did a great job. Ela fez um ótimo trabalho. They did everything. Eles fizeram tudo. Aqui did é o passado do verbo do, com sentido de realizar e fazer uma ação. Ele também é usado para fazer perguntas no passado. A estrutura é did, sujeito, verbo em sua forma normal e o resto da frase. O verbo fica em sua forma normal. O verbo não vai para o passado e você não precisa acrescentar o ed no final do verbo, porque o did já fez esse trabalho. O did já indica o passado, então você não precisa colocar o verbo principal da sua frase no passado, tá? Lembre-se disso. Eu vejo muita gente errando essas perguntas no passado, porque acha que deve colocar o verbo principal no passado também, junto com did. E não, quando a gente fala did you do, did you eat, já dá para entender que sua frase está no passado, algo que você fez no passado, tá? Lembre-se disso. Vamos ver aqui alguns exemplos. Did you go to the party? Você foi à festa? Viu que ficou o did, o sujeito, you, o verbo em sua forma normal, go, e o resto da frase, to the party. Outro exemplo. Did she call you yesterday? Ela te ligou ontem? Um erro que eu vejo muitas pessoas cometendo é esse. Did you went? Ó, ficou o did no passado, o sujeito tá ok, porém o verbo ficou no passado. Went é o passado de go. E tá super errado, porque se você já usou o did no início da frase, não tem necessidade de você colocar o verbo no passado também. O verbo simplesmente fica na sua forma normal. O certo é did you go? E ele também é usado para formar negativas no passado. Ele vira didn't, que é did mais not. A estrutura é sujeito, didn't, verbo em sua forma normal e o resto da frase. Assim como nas perguntas, o verbo fica em sua forma normal sem ir para o passado também, tá? Vamos ver aqui alguns exemplos. I didn't like the movie. Ó, sujeito, I, didn't, que é a forma negativa no passado, like, verbo em sua forma normal, the movie, o resto da frase. Vamos ver outros exemplos. He didn't go to work. Ele não foi ao trabalho. Então é isso, guys. Tentem pegar o máximo de informações possível para explicar para vocês sobre do, does, don't, doesn't, did, didn't,
que eu vejo que tem muitas pessoas que têm dificuldade. Então, espero que eu tenha ajudado vocês. Se você gostou dessa aula, já se inscreve no canal, ativa o sininho, que toda semana eu vou trazer conteúdos novos aqui pra vocês, pra cada dia mais você ficar expert no seu English. Desde já, muito obrigada por ter assistido até aqui. Kisses and a big hug!